Olá pessoal, chegamos à nossa quarta conversa do canal Foucault e os Modos de Vida Outros. As conversas que antecederam essa conversa foram com o professor Hernani Chaves, o professor André Duarte e a professora Ângela Fonseca. Hoje eu converso com o professor Federico Testa e aqueles que tiverem interesse em estar acompanhando o canal podem se inscrever para ter notificações e saber quando que nós estaremos divulgando novas conversas. Na conversa com o Federico foi abordado desde do seu mestrado em artes visuais, onde ele também trabalhou com Foucault, até o contexto político atual. Nós passamos também pela conversa sobre o seu doutorado, onde ele trabalha com Foucault e Canguilhem. Falamos também sobre a relação entre Foucault e Hadot, justamente no que diz respeito aos modos de vida, na filosofia como modo de vida. E falamos também de um projeto de pesquisa que ele fez parte, onde as terapias antigas são reinventadas na filosofia do século XIX e XX, e como que ele pensa a relação do Foucault em relação a essas terapias antigas. Bom, espero que vocês gostem da conversa e, gostando da conversa, vocês possam, então, ajudar a compartilhar e divulgar o canal. Olá, Frederico. Bom dia e prazer estar contando com você aqui, contando com sua contribuição para o canal. Prazer é meu. Vou passar logo a palavra para você com a primeira pergunta, que diz respeito à sua formação, onde você tem um mestrado, além do mestrado da filosofia, você tem um mestrado também em artes visuais. Nesse mestrado em artes visuais, pelo que eu entendi, você trabalhou também com Foucault e a sua dissertação se intitula Perspectiva e Alteridade, Visões sobre Arte, Loucura e Antropologia. Então, como que foi trabalhar com Foucault na área de artes visuais e como que esse trabalho se diferencia do trabalho da filosofia? Bem, essa pergunta é uma pergunta, acho, bastante biográfica, né? Pressupõe uma espécie de retrospectiva ou de ilusão biográfica, se a gente quiser. Mas para falar desse trabalho nas artes visuais, eu preciso falar de dois trabalhos que antecederam esse trabalho, que dão sustentação a esse trabalho. O primeiro é um trabalho que eu fiz na antropologia, e é daí que vem essa palavra no título, né? A antropologia está no título por causa disso. E é um trabalho que eu fiz no ateliê de práticas expressivas ou artísticas ou criativas de um hospital psiquiátrico, né? Uma inserção etnográfica, uma participação, uma observação participante. E, bem, lá nesse trabalho eu já tinha utilizado Foucault. Como é que eu tinha utilizado Foucault? Bom, principalmente como essa ideia, né, da caixa de ferramentas, ou seja, a obra Foucaultiana como uma espécie de ateliê conceitual, ateliê de oficina de criação de conceitos, né, para dar conta, então, daquela realidade do hospital psiquiátrico, que eu estava analisando a partir do viés da antropologia. Isso vai ser integrado nesse trabalho das artes visuais posteriormente. Claro, o segundo modo que isso aparece nesse trabalho que eu fiz antes da dissertação foi a crítica aos saberes e às instituições né? Isso é muito claro nas obras do Foucault, e naquela época eu estava, digamos, muito próximo da leitura do Vigiar e Punir como algo que me ajudava a descrever aquele contexto, juntamente com outras, digamos, linhas teóricas, como, por exemplo, a ideia de instituição total do Goffman, né, também me ajudou muito a compreender aquela realidade. E eu buscava, então, compreender como, naquele espaço específico, né, desse ateliê criativo no hospital psiquiátrico, se, digamos, degladiavam, se confrontavam formas de exercício do poder, né, no interior mesmo das práticas expressivas e da organização, da catalogação
da classificação desses trabalhos dentro de um sistema de arquivo, né, que existe no hospital psiquiátrico, e, por outro lado, formas de resistência que surgiam aí. Né? Então, digamos, o primeiro eixo que alimenta esse trabalho nas artes visuais vem dessa inserção nessa oficina, nesse ateliê do hospital psiquiátrico, nesse trabalho que foi feito na antropologia. O segundo trabalho que alimenta esse, digamos, é o trabalho que eu fiz na filosofia, que é uma dissertação de mestrado sobre a história da loucura. E nessa dissertação eu tento mostrar, digamos, que há não só uma filosofia da história da loucura, né, eu tento articular qual é essa filosofia, eu tento torná-la explícita, como também há uma estética da história da loucura. Né, digamos, há uma espécie de relação com obras de arte, com processos criativos, né? E as pessoas os autores tendem a enfatizar, digamos, o foco do Foucault na literatura, como, digamos, essa prática que manteve, que, de alguma maneira, preservou a possibilidade da loucura de se manifestar para além, né, das escolhas fundamentais da cultura, como diz o Foucault, né, que a reduzem ao silêncio. Então, para Foucault, na história da loucura, ele propõe no seu primeiro prefácio, esse primeiro prefácio foi, digamos, a fonte principal da minha dissertação, a teologia do silêncio, né, de recuperar as vozes da loucura, e não dos discursos que falam sobre ela. E nisso ele vê a literatura como uma espécie de, digamos, reserva das vozes da loucura. Né? Só que eu fui reparando que na história da loucura também há um acervo, né, uma galeria, digamos assim, de obras das artes visuais, de pintores, né, de obras importantes no argumento do Foucault. Né? Então, obras importantes porque elas são capazes de dizer algo sobre a experiência da desrazão, né, que não cabe mais nas categorias modernas e nos discursos psiquiátricos e psicológicos sobre a loucura. Então, ele vê nas artes visuais também uma espécie de fonte filosófica, né, para falar desse discurso silenciado da loucura. Então, essas são as duas, digamos, dois pilares dessa dissertação que tu mencionaste. E, digamos, o que eu tentei nessa dissertação foi, de alguma maneira, buscar um ponto de encontro entre essas duas problemáticas, principalmente me perguntando o que pode a loucura dizer sobre a arte. Né? Ou seja, por isso que a perspectiva está ali no título, é como a loucura oferece uma perspectiva sobre a arte e sobre a história da arte. Então, nesse sentido, eu utilizei a obra de Foucault muito mais como um recurso, né, como um recurso que produziu essa atenção arqueológica, digamos assim, ao silenciado, ao proscrito, ao excluído, muito mais do que como um objeto de análise. E, claro, a diferença de trabalhar com Foucault nesse sentido, que está no campo dos usos e no campo das apropriações, é bem diferente digamos, de um trabalho mais analítico e, digamos, baseado no texto e na leitura rigorosa de textos que a gente faz ao estudar filosofia ou a história da filosofia. Legal, pô, fiquei com bastante vontade de ler a sua dissertação das artes visuais também, né? Bom, vamos então para uma outra pergunta agora. Afinal de contas, você tem uma trajetória no Foucault onde você aborda vários temas, né, diferentes. E no seu doutorado, que você fez com dupla titulação na Universidade de Warwick e na Universidade de Monash, Warwick na Inglaterra e Monash na Austrália, você trabalhou o tema das políticas da vida no Foucault e no Georges Canguilhem. Como que você vê a dívida teórica do Foucault em relação à noção de vida do Canguilhem? Essa é uma ótima pergunta e, digamos, antes de começar a responder essa pergunta, eu acho que eu preciso, de alguma maneira, digamos, revisar certas pressuposições, certas premissas, né, que, digamos, entre os comentadores se tornaram
uma espécie de lugar comum, digamos, de algo que é amplamente aceito, né, e que passa a ser uma espécie de senso comum nos comentários, né, sobre Foucault e Canguilhem, que é que há uma dívida entre Foucault e Canguilhem, que essa dívida ela é de natureza epistemológica. Ou seja, Canguilhem é um historiador da ciência, um epistemólogo, que, digamos, inaugura um método de análise epistemológico que está, de algum modo, na raiz ou na base do desenvolvimento da arqueologia de Foucault. E, digamos, né, se a gente pega como isso foi justificado em vários autores, por exemplo, Gary Gutting, que é uma das grandes referências, junto com Roberto Machado aqui no Brasil, mas eu quero fazer essa revisão, digamos, mais focando no Gutting, porque ele diz o seguinte, essa influência, e eu quero, digamos, ressaltar essa noção aqui de influência, né, porque ela é muito problemática, essa influência de Canguilhem sobre Foucault, ela se deve ao fato que, por exemplo, Canguilhem foi professor do Foucault, então Foucault estudou com Canguilhem, né, durante seus anos formativos, e, por outro lado, Canguilhem foi o orientador da tese de Foucault, né? E isso se torna uma espécie de, digamos, justificativa histórica para tecer esse fio que liga Foucault a Canguilhem. Mas a verdade é que essas premissas não problematizadas, elas, primeiro de tudo, não são historicamente verdadeiras, né? Então, o que o meu trabalho mostra, comenta, né, é que Foucault não foi aluno de Canguilhem, historicamente. Canguilhem não estava ainda dando aula na Sorbonne quando Foucault estuda na École Normale, e depois Foucault logo parte para a Suécia para fazer esse doutorado, né? E nesse período não houve um encontro, digamos, de Foucault-aluno em relação a Canguilhem. Esse encontro simplesmente não se deu, né? Segundo, esse mito de, bom, Foucault foi um estudante de Canguilhem, foi um orientando de Canguilhem. Também não é verdade, porque, digamos, o que acontece de fato é que Foucault escreve toda a sua tese na Suécia, praticamente, né? Partes dela em Hamburgo, na Polônia, mas principalmente na Suécia, onde ele tinha acesso a uma biblioteca com rico material também de história da medicina, que ele complementa com trabalhos em Paris. Mas ele envia essa tese pronta, né, primeiro para Hippolyte, né, e ele recomenda Canguilhem. Então, o que acontece é o seguinte, Canguilhem recebe essa tese pronta e diz, a resposta de Canguilhem a receber essa tese é, não mude nada. A tese está pronta. Uhum. Então, não houve esse digamos, processo de formação sob a égide de Canguilhem, né, por parte de Foucault. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, em vez de, digamos, colocar essa relação do ponto de vista da influência, eu coloco como uma relação de diálogo. É claro que Foucault leu Canguilhem, é claro que Foucault se apropria de muitos conceitos, né, da obra de Canguilhem, mas não se dá uma dívida unilateral. Essa relação ela é de duas mãos, né? Então, como prova disso, a gente pode ver no adendo à tese de doutorado de Canguilhem, Anormal e Patológico, né, um adendo de 66, onde Canguilhem nos informa que ele, na verdade, a reflexão dele sobre as normas sociais se dá a partir de um contato com a obra de Foucault, né, em grande medida. E ele cita, inclusive, o nascimento da clínica, há um diálogo, né, correndo, digamos, subterraneamente nesse adendo à tese que Canguilhem escreve e publica em 66. E também Foucault, digamos, não é capaz, nos anos 60, por exemplo, de dizer em que sentido Canguilhem, digamos, é importante para o seu trabalho. Então, voltando para a tua questão, né, o conceito de vida. A minha primeira, digamos, impressão ao começar a estudar esse tema é que havia um conceito de vida
que ligava os dois autores, né? Mas numa carta de 64, Foucault diz algo para Canguilhem muito interessante, que é, a minha obra, a partir do nascimento da clínica, algo assim, não seria possível sem o teu trabalho, sem os conceitos que tu desenvolveste, sem o teu pensamento. Tá? Mas, ele diz, eu ainda não sei de que modo, né, a tua obra influenciou a minha, ou, digamos, teve um impacto sobre a minha. E ele diz algo ainda mais interessante, que é o seguinte: apesar das minhas críticas, ou das minhas distâncias críticas em relação, por exemplo, ao conceito de vitalismo e ao conceito de vida. Então é interessante que precisamente aquilo que parece ligar Foucault e Canguilhem para além, digamos, da epistemologia e do método, que de modo algum eu quero dizer que não existe essa ligação metodológica, né? Só quero enfatizar que ela não é tão imediata e simples como, em geral, nós representamos. O outro modo de ligar as obras seria o conceito de vida. E esse conceito de vida é exatamente, digamos, o modo como Foucault se distancia nessa carta da noção da obra de Canguilhem. Bom, então, qual é a relação, né, entre essas duas obras na questão da vida? Bem, a partir dessa carta de Foucault, e com a leitura, digamos, focada nessa noção da vida, fui me tornando cada vez mais cético quanto a um vitalismo em Foucault. Certo? Ainda que hajam, digamos, ainda que haja análises que sejam, digamos, que pressupunham um plano de fundo vitalista, né? como, por exemplo, as reflexões sobre a vida na história da sexualidade una, na vontade de saber, aquela ideia de uma vida que sempre escapa aos mecanismos do poder e que é na vida mesmo que se deve, digamos, que é possível a resistência, de uma vida que sempre, digamos, excede aquilo que a normaliza, etc. Ainda que hajam dimensões vitalistas nesse pensamento, eu tentei colocar isso entre parênteses. E o que surge, então, digamos, entre, por exemplo, a biopolítica, né, de Foucault, a reflexão biopolítica, e o vitalismo de Canguilhem, né, digamos, um conceito mínimo que se pode estabelecer, é a definição da vida na sua relação com as normas, ou seja, a vida como algo que se define na relação com a norma. Seja na organização de esquemas e, digamos, constelações, sistemas de nós que, digamos, moldam e, digamos, regulam a vida, né? Então, o corpo vivo, de um lado, e, digamos, corpos coletivos, como os da população, do outro. Mas também não só isso, né? Eu acredito que Canguilhem e Foucault ambos veem nessa relação vida-norma também a possibilidade criativa, né? Então, a vida como algo que é capaz de criar normas, algo que não está definido em normas estanques, mas algo que possui, digamos, uma propriedade, uma capacidade de criação de normas, né? A vida não só como algo que está submetido a normas, mas como aquilo que rompe normas, inaugura normas e cria novas normas, certo? E aí, de um ponto de vista até muito neutro. Por exemplo, né, a vida enquanto algo que cria normas, né, ou normas que se aplicam à vida, podem nos levar aos mecanismos disciplinares, de um lado, mas também podem nos levar, digamos, a uma investigação ou uma experiência relativa à criação de outras normas de vida. Então, para mim, né, essa ligação entre Foucault e Canguilhem se dá nessa dualidade da relação vida e norma, né, de um lado, da vida que passa a ser definida, informada por normas, e por outro, da vida que é capaz
digamos, através de uma potência criativa de inaugurar novas normas, de criar novas normas, rompendo com normas que são percebidas, então, como limitadas. Bom, vamos ver se a gente consegue, então, fazer uma ligação dessa pergunta dessa resposta, né, com a próxima pergunta que eu vou te fazer, né? Você, de 2015 para 2018, você participou do projeto de pesquisa Reinventando a Filosofia como Modo de Vida. Isso numa tradução literal, né? O projeto de pesquisa foi feito na língua inglesa, né? Imagino. Sobre a coordenação do Michael Uhr, na Monash University. Esse projeto de pesquisa ele tematizava o modo como a filosofia do século XIX e XX, o modo como aparece nessas filosofias do século XIX e XX, uma reinvenção das ideias, dos ideais terapêuticos das escolas antigas de filosofia. Você vê essa reinvenção dos ideais terapêuticos antigos no pensamento do Foucault e tentando, então, já relacionar com a sua última resposta, né? Essa filosofia, de certa forma, seria uma maneira da vida se produzir para si mesmo outras formas, outros modos, outras normas? Eu te agradeço pela pergunta polêmica, mas também a resposta vai mais ou menos na linha que tu antecipaste aí, né? Bem, eu, sem dúvida, comecei a estudar Foucault, digamos, a leitura de Foucault dos antigos, buscando encontrar lá alguma espécie de alternativa ao poder. Acho que a gente tem muito essa narrativa, era uma narrativa muito dominante, agora não tanto, né, de que a ética, de algum modo, ou que as reflexões sobre a ética respondem às reflexões sobre o poder, né, mas elas são de naturezas distintas. E, obviamente, eu me distanciei dessa colocação, porque, por exemplo, se a gente considera a noção de governo ou de governamentalidade, né, tal como ela aparece, principalmente nos anos 80, né, que eu não me refiro especificamente aos cursos do final dos anos 70, mas principalmente, por exemplo, a hermenêutica do sujeito, Foucault utiliza a noção de governamentalidade, né, para a noção de governo situar, seja as práticas, digamos, vinculadas ao poder, né, mas também as práticas vinculadas ao si, né, a relação do sujeito consigo mesmo, do sujeito com outros sujeitos, e por aí vai. Tem reflexões muito interessantes sobre isso, né? Foucault salienta a importância da noção de cibernética, né? Ou de kybernetiques, né? Na leitura dele, do Platão, por exemplo, né? Relacionando esses dois aspectos, né? Por exemplo, o piloto do navio como, digamos, a definição de uma relação consigo, mas também de uma relação política com a cidade, etc. Esse tipo de reflexão desfaz essa dualidade entre as reflexões sobre o governo do ponto de vista do poder e as reflexões sobre o governo do ponto de vista do si. Mas eu buscava no Foucault, digamos, principalmente com o epicurismo, por exemplo, no início, essa relação de como haveria uma reinvenção, né, das dimensões terapêuticas da filosofia e que, de certo modo, haveria uma tentativa de reatualização, né, de certas práticas filosóficas baseadas no cuidado de si, baseadas nos exercícios espirituais, etc. Bem, isso também, de algum modo, eu me distanciei dessa hipótese porque eu passei a levar a sério algumas observações de Foucault sobre o seu próprio trabalho no que diz respeito a essa ida aos antigos. E uma delas, né, e ela aparece em diversos lugares, mas eu me lembro agora dessa entrevista de 83 com Dreyfus e Rabelais, que ele diz que é impossível, né, a gente encontrar nos problemas de outra época, de outras pessoas, né, as soluções para os nossos problemas.
e que, de algum modo, na Grécia, não há nada, digamos, para reavivar, né? Para reatualizar no presente. Ele fala isso claramente nessa entrevista, dizendo, bom, a Grécia era uma sociedade com escravos, era baseada na opressão da mulher, havia uma extrema dissimetria, o prazer do outro era excluído, né, dos jogos sexuais, etc. Então, Foucault diz, na verdade, é uma sociedade, né, na tradução inglesa está quite disgusting, né, uma sociedade que causa uma certa repulsa. Né? Então, o modo de responder isso seria, bom, eu não acho que então Foucault está tentando restabelecer esses modos de vida já criados naquele período, né? Mas então por que olhar para o Foucault a partir de um projeto que se vincula com a reinvenção da filosofia como modo de vida? Eu acho que a partir dessa leitura de Canguilhem, né, que eu vinha fazendo, eu acho que tu também colocaste isso aí quando fizeste a pergunta, eu vejo nessa, digamos, procedimento altamente descritivo que aparece nos cursos, né, dos anos 80 e nas descrições das práticas e exercícios e práticas de si dos antigos, uma espécie de inventário de práticas de criação de modos de vida, né, e de práticas de criação e de relação ativa com as normas. Então, eu acho que o que fica nessa tarefa de criar modos de vida, que Foucault constantemente salienta, né, como, digamos, um dos objetivos éticos e políticos do presente, né, uma das urgências do presente, que é criar novos modos de vida. Eu acho que a importância dessa ida aos antigos, ela está no fato em que ela mostra que os modos de vida, tal como nós os experimentamos no presente e ao longo da história, são contingentes, que houve diferentes formas de relação com as normas que regulam a vida e que houve diferentes experiências de criação e aplicação de normas. Então, as diferentes escolas filosóficas da antiguidade, as diferentes escolas helenísticas, apresentariam aquilo que eu chamei, né, na minha tese e agora no livro, de documento ético. Elas são documentos éticos dessa nossa capacidade de criação de normas. E o que elas podem mostrar no presente não é um exemplo de como viver, né? Ou seja, não há um conteúdo prescritivo, mas, digamos, a possibilidade e a capacidade de romper e criar normas. Deixa eu provocar você um pouco mais aqui. Okay. Você não abordou tanto a questão, na sua resposta, a questão dessa... realmente, não é trazer aquilo que estava da antiguidade para nós, para solucionar os nossos problemas, realmente não é isso. Mas há um ideal terapêutico dentro da filosofia antiga que pode estar sendo, de alguma forma, o ideal terapêutico não é exatamente uma solução, mas talvez um modo de enxergar a filosofia, que pode estar ligado com o modo como Foucault enxerga a sua própria filosofia, ou não. E a questão do diagnóstico, que aparece desde a década de 60 como a tarefa do filósofo, não estaria ligado com um léxico terapêutico? Sem dúvida, eu acho que essa é uma questão interessante. Há uma ambiguidade na obra de Foucault, né? Ele, em algum momento, até me escapa agora onde, mas ele diz: eu sou um médico, né? Ele se coloca nessa posição de médico, né? E também as referências ao Nietzsche aqui, por exemplo, né? Como médico da cultura. Foucault estava imbuído dessas referências, né? Dessa preocupação. Sem dúvida, várias das questões o vocabulário médico aparece nessa
linguagem do diagnóstico e da atenção ao presente. E ela reaparece também nas análises que Foucault faz da filosofia antiga, a partir, né, da noção de patos, por exemplo, né, no terceiro volume da História da Sexualidade, onde ele diz, isso mostra essa espécie de intercâmbio constante, né, entre a filosofia e a medicina, né, no que tange a questão diz respeito à questão do cuidado de si, e a própria noção de cuidado de si. A própria noção de cuidado de si, que aparece em diversas das suas reconstruções, né, como ligadas explicitamente à noção de terapia. Né? Então ele fala de Filo de Alexandria e esse grupo dos terapeutas, né, que eram os filósofos ascéticos que cultivavam esses exercícios de cuidado, mas também fala da terapia como uma espécie de relação com a verdade, na qual a verdade possui ou adquire efeitos éticos de transformação do sujeito, né? Então eu acho que talvez o que permaneça, né, e aqui acho que tu estás me forçando a fazer uma afirmação um pouco arriscada, que é essa relação ética com a verdade. Se eu posso dizer que algo permanece desse ideal terapêutico. Eu não tenho tanta certeza que Foucault via no ideal terapêutico da filosofia uma alternativa concreta e viável, né, por exemplo, aos discursos psicológicos, psicanalíticos e psiquiátricos. Eu tenho um certo ceticismo em relação a essa ideia, né? Mas, sem dúvida, eu acho que a posição dele é ambígua. Constantemente, por exemplo, em cursos como a hermenêutica do sujeito, ele faz uma espécie de vai e vem com o presente, mostrando como, digamos, a tarefa do presente é a mesma, em uma certa medida, que, digamos, toda uma tradição da filosofia como modo de vida havia digamos, desenvolvido, que é essa relação do sujeito com a verdade, que é a criação de um modo de vida. Então, acho que, do ponto de vista formal, talvez essa dimensão permaneça, mas eu acho que não do ponto de vista dos conteúdos da antiguidade, né? Eu acho que Foucault não tem interesse em reconstruir um ideal terapêutico vindo das filosofias da antiguidade no presente, né? Outra coisa, e eu até levanto essa hipótese num artigo de 2018, você poderia dizer, é que o vocabulário médico de Foucault também pode ser interpretado a partir de Canguilhem. Nesse artigo, com o Michael Ure, eu mostro que ele, de certo modo, advém de Nietzsche, mas também de Canguilhem, ou seja, a dimensão curativa da genealogia, né, que o Foucault, de algum modo, coloca na sua leitura de Nietzsche, Genealogia e História. Ele diz que o genealogista é um médico e que a genealogia tem uma dimensão curativa. Eu acredito que ela deve ser lida em relação às normas, né? E aí, na minha tese, eu tenho toda uma reflexão sobre isso, porque nós só falamos de doença e saúde na relação com normas, na experiência com normas. Então, e para Canguilhem, por exemplo, normas que limitam a expansão da vida, normas que limitam a liberdade da vida, a transformação, o desenvolvimento dos potenciais de um organismo, por exemplo, são normas que ele chama normas restritivas, repulsivas, que é o tipo de norma da doença, certo? Então, e aqui também eu me arrisco nessa hipótese, né, mas se nós quisermos dizer que há uma dimensão curativa na genealogia, é precisamente, digamos, a maneira como a genealogia incide sobre normas que são experimentadas, que são experienciadas como normas restritivas, como normas opressivas, certo? E aí, né, tem todo um outro leque de possibilidades que se abre a partir daí, né? Como diagnosticar que essas normas são opressivas, por exemplo, né?
Eu tenho uma resposta para isso, mas eu acho que isso é outra história. Então, para a gente sair um pouco dessa pergunta que eu estou pressionando sobre a questão da terapêutica, mas não tanto, né, não sair tanto dessa pergunta, porque a gente ainda acaba incidindo sobre a questão dos modos de vida e sobre a filosofia como prática de si, como exercício espiritual. Você publicou em 2016 um artigo onde você faz uma relação entre o Pierre Hadot e o Foucault, onde a filosofia como prática de si é contrastada a uma ideia de uma noção de filosofia moderna, e aqui eu cito o seu artigo, onde a filosofia seria caracterizada pela forma sistemática, abstrata e discursiva. Como que você vê essa aproximação entre o Hadot e Foucault? E como que você vê essa rejeição, esse distanciamento das suas filosofias dessa noção moderna, onde a filosofia se caracterizaria pela sistematicidade, por ser abstrata e discursiva? Bem, obrigado pela pergunta. Eu diria que nesse artigo, né, que tu mencionaste, a minha intenção foi a de olhar para a obra do Foucault e do Hadot a partir do ponto de vista de uma historiografia da filosofia, né? Ou seja, como eles propõem diferentes modos de escrita da história da filosofia. Certo? Até faz comparações com outras correntes na história das ideias, né? A escola de Cambridge, por exemplo, e outras. Mas, digamos, eu acho que o que liga as duas proposições historiográficas é a história da filosofia como uma história das práticas, certo? Então, da filosofia como algo que está vinculado a uma prática encarnada, né, corporificada, né, que pode existir além ou até independentemente do discurso. A filosofia como, aí, claro, um modo de vida, certo? Mas o que seria uma história da filosofia vista desde essa perspectiva? Né? É uma história que atentaria para dimensões que não são só textuais, mas que são extratextuais. Né? Então, por exemplo, quais são as práticas, quais são os exercícios que cada filosofia propõe, quais são as prescrições práticas que cada filosofia propõe, quais são as condições institucionais, né, para essa prática. Então, aqui a gente pode pensar nas escolas filosóficas, né, seja Foucault como Hadot, bem nas escolas filosóficas, o tipo de socialidade, de sociabilidade, de relação que existia nesses grupos, como uma condição institucional dessa filosofia vista como prática e como exercício espiritual, certo? Em um outro artigo de 2012 eu falo de uma sociologia do cuidado de si, né? Ou seja, há toda uma série de relações que envolvem uma relação consigo mesmo, uma relação com o outro e uma relação com a cidade ou com o mundo, né? Que tanto Hadot como Foucault, digamos, colocam como sendo na base dessa concepção de filosofia. A aproximação entre Foucault e Hadot, né, que tu colocaste, eu acho que houve da parte de Hadot, em determinado momento, uma tentativa de distanciamento de Foucault. Então, inclusive, um texto que eu recentemente traduzi para o inglês, agora, num livro que vai ser publicado com textos inéditos em inglês do Hadot, né, traduzidos para o inglês, tem essa ideia de um diálogo que acabou cedo demais, né? Ou seja, que ele acabou cedo demais para que seja os pontos de convergência, seja os de divergência pudessem ser aprofundados. E no Hadot, então, a gente vê essa crítica, principalmente a dimensão estética da leitura de Foucault, da filosofia antiga, né? Então, Hadot é um crítico
da noção de estética da existência, ele é um crítico da noção do cuidado de si, como algo que ele vê como uma prática individualista, né, e de fuga, a gente não sabe se escapismo em relação à situação política e social da Grécia, etc. Adorno constantemente tenta mostrar as diferenças entre as duas obras. Mas esse juízo severo também, ele está baseado, digamos, no acesso muito restrito ao material Foucaultiano, né? Porque quanto mais a gente lê os cursos do Foucault nos anos 80, né, e Foucault coloca isso de uma maneira muito expressa, essa dívida com o Adorno, né, em diversos momentos. Por exemplo, na noção de conversão, né, ele faz essa referência na hermenêutica do sujeito ao texto do Adorno sobre a noção de conversão. Na história da sexualidade, no prefácio, acho que é o uso dos prazeres, ele diz a importância da obra do Adorno para o desenvolvimento do trabalho dele. E a gente vê que há muito mais proximidade entre aquilo que Foucault estava fazendo e a obra do Adorno. Por exemplo, né, uma outra questão que eu trabalhei recentemente é a noção de cosmos, a noção de mundo na filosofia helenística, principalmente no estoicismo. Uma das críticas que o Adorno faz ao Foucault é que ele negligenciou os aspectos sociais e os aspectos cósmicos dos exercícios espirituais antigos, né? Ou seja, Foucault teria negligenciado essa dimensão da relação com o mundo, por exemplo, nos estoicos, sem a qual exercícios espirituais como a visão desde o alto, né? Não sei se é assim que a gente fala em português, a visão, the view from above, né? Essa visão do mundo desde o alto, né? Ela não faria sentido sem uma dimensão cosmológica. E o que eu tento mostrar no meu trabalho é que, na verdade, Foucault fala sobre isso, né? Em diversos momentos ele fala de Sêneca nessa prática da visão desde o alto, e ele fala de Marco Aurélio numa série de exercícios vinculados à cosmologia estoica. Então, eu diria que, independente das críticas do Adorno, as proximidades talvez sejam muito maiores do que ele estava disposto a admitir. Claro, eu acho que, para finalizar, há digamos, pressuposições filosóficas de fundo que são muito distintas nas obras de Foucault e Adorno, e elas se fazem distintas, se fazem claras em diversos momentos. Por exemplo, nessa questão da relação com o mundo. Eu não teria tempo de abordar isso aqui, mas nessa relação com o cosmos, né, Adorno, em diversos momentos, vê uma espécie de dimensão transcendente, dimensão na qual o indivíduo ou o sujeito vai além de si mesmo. Ele se desloca em relação à sua própria subjetividade e se coloca em uma espécie de relação, eu diria quase fusional, com o todo. Certo? Então, uma espécie de relação de excedência ou transcendência do indivíduo. Há algo similar em Foucault, né, quando ele reflete sobre Sêneca, mas na concepção de Foucault não há essa ênfase na transcendência, né? Foucault, por exemplo, nessa análise do Sêneca, ele vê na visão sobre o alto muito mais uma relação de visão, né, de percepção das relações que compõem o mundo, né? Então, uma espécie de visão mais imanente sobre o tipo de função desse exercício espiritual na filosofia do Sêneca. Mas, de todo modo, o que eu, digamos, apropriei, né, do que há de comum entre Foucault e Adorno, essa ideia da história da filosofia como uma história das práticas, e que eu acho que é uma espécie de paradigma que pode ser usado. Eu digo isso apesar da minha formação muito estruturalista em história da filosofia, né, de leitura muito textual, pode ser usado para ler outras figuras na história da filosofia. Eu tentei, de algum modo, fazer isso em outros trabalhos.
Interessante você falar dessa crítica do Hadot ao Foucault, da, de uma certa leitura do cuidado de si como um escapismo das relações sociais, né? Isso realmente me parece uma má leitura do Foucault, né? Uma leitura bem pouco generosa, né? E justamente nessa relação do cosmos, talvez não, talvez cosmos seja um pouco grande demais para falar em Foucault, né? Mas o cuidado de si, pelo menos nas leituras do Sócrates, do cinismo, ele sempre aparece como um cuidado, junto com o cuidado dos outros, né? Inseparável do cuidado dos outros. Não é possível um cuidado de si que não seja o dos outros, que não Com esteja certeza. na polis, né? Isso é uma compreensão muito esquisita do si, né? Como se o Foucault estivesse entendendo o sujeito capaz de ser um indivíduo, uma individualidade separada do seu contexto, enquanto que o sujeito ele é formado, ele é criado justamente nas práticas sociais, nas práticas que tem um contexto sempre histórico, Sem dúvida, eu temporal. acho que é bem isso. Inclusive, é uma leitura pouquíssimo generosa, né, como tu falaste aí, porque está nas obras publicadas do Foucault, né? Não está nos cursos inéditos, né? Está na É História da verdade. Sexualidade 3. Ele tem toda uma discussão no cuidado de si sobre uma certa visão do período helenístico como esse período de decadência da filosofia, na qual, pela perda da dimensão pública e ativa e política da polis, então o indivíduo recua e busca refúgio, né? Refúgio contra a tempestade do caos político e das grandes estruturas que se instauram com o império, no si, né? Uma espécie de fortaleza, de individualidade que se separa, né, dessa dimensão conflituosa das relações políticas, etc. E Foucault está dizendo exatamente que essa é uma imagem falsa do período helenístico. Ele mostra, ele faz um trabalho de ler diferentes helenistas para mostrar, historiadores, para mostrar que, na verdade, o período helenístico foi um período de intensificação da atividade política. Foi um período onde uma pluralidade, uma multiplicidade de formas de relação política surgiram, né? E que muito daquilo que foi visto nas escolas helenísticas como algo, digamos, de um escapismo, ou de uma fuga da realidade política, na verdade, era precisamente um processo de elaboração e de reflexão sobre essas novas formas da política. Então, reforçando isso que tu disseste. É, isso parece denunciar também uma certa compreensão bastante limitada da política a uma atividade institucional ligada ao Estado, né? Ligada quando por Foucault justamente a política não se resume a isso, né? E pelo contrário, a relação entre verdade política e subjetividade vai aparecer numa relação que não precisa estar necessariamente passando pelas instituições estatais, né? E sem ser, sem perder com essa ausência das instituições estatais, sem perder nenhum rigor ou nenhum compromisso, nenhum risco, nenhum engajamento, né? Pelo contrário, o engajamento se mostra muitas vezes muito mais forte. Com certeza. Bom, falando nisso, falando nessa relação entre práticas de si, entre cuidado de si, entre filosofia como modo de vida e entre momentos onde o contexto político nos obriga a outras formas de ação. Pensando no contexto político atual, como que você vê a pauta a pauta dos modos de vida outros, da questão dos modos de vida outros, nós formos pensar o contexto político atual que nós estamos vivenciando, tanto no mundo, mas principalmente
aqui no Brasil? Essa é uma pergunta complicada, né? Eu acho que, bom, primeiro, a minha posição em relação a isso, né, o meu próprio trabalho, por exemplo, com Foucault e Canguilhem, a minha preocupação, a minha intenção com esse estudo, ela foi de pensar na possibilidade da invenção de novos modos de vida, de modos de vida outros, né? Então, por exemplo, a partir da reflexão de Canguilhem sobre as normas, né, e normatividade, como essa capacidade de criar normas, eu tento ver o trabalho do Foucault como um trabalho que investiga essa possibilidade de criação de novas normas, certo? E que tem uma atenção especial, uma atenção política, digamos assim, para as novas normas que emergem no espaço social, né? E aí eu tenho, para mim, dois exemplos que são fundamentais disso. Primeiro é aquela entrevista, né, Amizade como Modo de Vida, que é uma entrevista, digamos, ativista de Foucault em relação à questão gay, e Foucault, digamos, se coloca como um agente político, né, nessa entrevista, e é capaz de explicitar ou de propor de modo mais positivo o que seria uma política vinculada a essa noção de modo de vida. Ele diz que a tarefa política de invenção dos modos de vida, que ele já vê em processo de operação nas comunidades nas quais ele observa e integra. Então, os modos de vida normas de vida estão constantemente emergindo e sendo inventadas no espaço social, certo? Esse contexto que Foucault fala na entrevista é um contexto de grupo, um contexto, digamos, mais, diríamos, infrapolítico, né, um micropolítico. Mas Foucault também é atento às dimensões macropolíticas, né? Movimentos de massa, certo? Mesmo a análise de Foucault da Revolução Iraniana, né, ou dos inícios da Revolução Iraniana, como um processo de massas de criação de uma outra forma da política, né, e de outros modos de vida, criação de outras normas da relação entre religião e política, entre espiritualidade e política, certo? Claro, depois o desenrolar do processo é outro, mas Foucault vê aí um grande potencial. Então, eu acho que a questão política do nosso tempo é a questão do modo como se vive, dos modos de vida definidos como essa configuração de normas, certo? Se a gente pega, por exemplo, o exemplo da pandemia, né, essa ideia, ela mostra certos limites das normas que organizam a nossa vida, certo? Na situação de normalidade. Ela mostra limites do sistema produtivo, ela mostra limites do tipo de norma que regula a exploração do trabalho na sociedade capitalista contemporânea, etc. Então, eu acho que se a gente entende o modo de vida como essa relação com normas, a gente pode ler, seja a questão atual, né, da pandemia, das respostas a ela, a partir de que normas elas colocam e que normas elas questionam, né? Por exemplo, que dimensões da vida se tornam então restritivas a partir da experiência de uma quarentena, por exemplo, né? Mas também dimensões de, digamos, de Estado, de política mais, entendido no sentido mais amplo, né? O que é, digamos, toda essa ideologia que a gente confronta aqui no Brasil, né, com o bolsonarismo, senão uma disputa em relação a quais são as normas que devem organizar as vidas, né? Não é mais uma disputa de como o Estado deve ser guiado, é uma disputa de como viver, né? É uma disputa que se relaciona a quais são as normas legítimas de configuração de um modo de vida. Tanto que, né, muito daquilo que foi o discurso político de um Bolsonaro, por exemplo, principalmente antes do período propriamente eleitoral, é um ataque a modos de vida divergentes, né? É um ataque a formas de ser que, digamos, questionam certas normas, né?
Então, eu acho que a gente pode olhar para esse conflito político também como um conflito entre normas. Não sei se tu achas que esse é um bom caminho. E acho que também como que as normas se pretendem ser colocadas, né? Como que as normas pretendem ser fixadas, né? Porque as normas com qual o Foucault está falando não é uma norma, não é uma invenção de novas normas para simplesmente colocar no lugar das antigas, né? Não é simplesmente uma inversão de lugar, mas é uma invenção que se sabe enquanto invenção, que se reconhece enquanto invenção, que é bem diferente de normas que se pretendem ser simplesmente descobertas e universalizadas, né? Então, acho que esse é um caminho interessante de se pensar o que nós estamos vivenciando no contexto brasileiro, mas também mundial, que diz respeito também a um diagnóstico nietzschiano do niilismo, né? De como lidar com o niilismo e como que o niilismo provoca, a gente tem alguns autores falando sobre isso já, né? Muitas vezes um radicalismo, uma volta a normas de uma maneira muito enrijecida, de uma maneira onde se pretende uma universalização, onde se pretende acreditar naquilo que não se consegue mais acreditar. É muito onde se quer impor, né? E aí você não tem espaço para invenção de novas normas, de novas vidas, né? Então, acho que falar em modos de vida é talvez fazer o movimento contrário do... Talvez não, com certeza. É fazer o movimento contrário, tematizar os possíveis modos de vida, os modos de vida outros, é fazer o movimento contrário daquele que quer definir um modo de vida universal para todos e que é um modo de vida que está se mostrando cada vez mais insustentável, né? Eu concordo com isso. Eu acho que, de um lado, a gente tem essa dimensão de grande escala, né, que mostra que, digamos, os níveis de produção e exploração, né, que digamos, fazem a máquina andar, eles são insustentáveis. E, de outro lado, a gente tem essa dimensão mais ética, né, que tem a ver com a necessidade da pluralidade de normas, né? Porque eu acho que a imagem que se coloca, né, em momentos mais autoritários como esse que a gente vive agora, é que há uma espécie de saúde, né, pré-definida, né, de quais são, do que é esse corpo social, essa imagem, né, fixa de um corpo social que deve se regular de certo modo, seguir certas normas, e de algum modo cancelar essas formas minoritárias que surgem e pululam no espaço social. Então, eu acho que talvez a tarefa seja de perguntar que normas, essas experiências que já existem no espaço social, que normas políticas, que normas sociais, né, que normas de relação com o outro, que normas digamos, que regulam, que estabelecem formas de produção e consumo, podem ser, podem ser de algum modo, não diria reconhecidas, mas integradas e passar a compor a realidade política e social. Eu acho interessante a gente estar falando do Foucault e terminar pensando na formação de normas, né? Uma imagem mais popular do Foucault, uma imagem mais banalizada, talvez, do Foucault, justamente como contra as normas, né? Ou contra as disciplinas, contra a instituição de verdades científicas. Uma imagem bem redutora, simplista, né? É importante a gente estar
colocando um pouco essa imagem em xeque, né? Que você, como é que você vê isso? Você, imagino que você já deva ter se deparado várias vezes com essas críticas ao Foucault como um pensador impróprio a qualquer teoria normativa. Sem dúvida, eu acho que há essa crítica, né, e Foucault é muito ambíguo no seu trabalho em relação à posição que ele tem relativa ao problema normativo, mas a maneira como eu tentei, né, olhar para isso é exatamente a partir de Canguilhem, porque Canguilhem tem uma definição de normatividade não como esse domínio do dever, né, do dever ser, ou como o domínio do seguir normas, daquilo que, digamos, justifica a adesão ou não a uma certa lei, né, mas o normativo como precisamente a capacidade de romper e criar normas. Então, desse ponto de vista, eu acho que o trabalho do Foucault pode ser interpretado como um trabalho que investiga as possibilidades de ruptura, né, os pontos onde é possível romper com certas normas, que são experimentadas, são vividas como normas opressivas pelos atores sociais, né? E pontos onde a criação de outras normas é possível. Então, claro que ele não dá um caminho pré-estabelecido, né, do que criar e como criar. E aqui a discussão dele com o Chomsky é muito interessante, porque ele nos diz por que ele não quer propor, né, esses programas, mas, de todo modo, é uma investigação sobre os pontos frágeis e perigosos das normas atuais e, digamos, o aspecto, digamos, mais prático desse projeto é de criar possibilidades de criação de outras normas. Então, de normas não disciplinares, de normas não normas menos opressivas, né? Normas que a partir das quais nós governemos as nossas vidas de maneiras menos violentas, por exemplo. Eu acho que aí Então, entra a ideia da crítica, né? Da crítica, como não ser governado de determinado modo, por determinadas normas, por determinados sistemas de verdade, como não ser governado desse jeito. Né? Não significa não ser governado, não significa não ter normas, não significa um relativismo, não significa, de modo algum, não ter sistemas de verdade pelos quais nós nos orientamos, mas reconhecer que esses sistemas de verdade são históricos, reconhecer o caráter ficcional, inventivo dessas normas, é um passo decisivo. Né? com certeza. Bom, Federico, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Não, tem algumas que eu gostaria que tu não tivesse feito, mas tá bom, sim. Pô, então desculpa, Federico. Não. Tá ótimo, te agradeço. Bom, muito obrigado pela conversa e espero que todo mundo que esteja assistindo goste, como eu gostei. Tá bom, muito obrigado.